tarde, sou professora Maria Luísa Ferreira Stringini, da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. Hoje nós iremos falar então sobre doença celíaca. Então, o que seria a doença celíaca? É quando a gente tem o efeito tóxico do glúten, que é uma proteína presente em alguns alimentos, em indivíduos que são geneticamente suscetíveis, e esse efeito tóxico ele é caracterizado por uma atrofia total ou subtotal das vilosidades da mucosa do intestino delgado proximal. Essa atrofia das vilosidades, elas levam a uma má absorção de muitos nutrientes, principalmente vitaminas e minerais, causando então uma má absorção desses nutrientes e possivelmente uma desnutrição. Então, a doença celíaca é uma enteropatia autoimune permanente. Então, ela não melhora com o passar dos anos. Então, aqui nós temos a microscopia de uma mucosa normal do intestino delgado. E aqui, com a perda das vilosidades no indivíduo que apresenta a doença celíaca. A doença celíaca também tem outros nomes. Então, na literatura, pode ser encontrado como SPRU celíaco, enteropatia sensível ao glúten, SPRU não tropical, enteropatia glúten induzida, enteropatia glúten sensível. Ela pode acometer pessoas de qualquer idade, não somente crianças. Na Europa, a prevalência é de 0,3 a 1%. Nos Estados Unidos é de 1 para 100 pessoas e no Brasil existem aproximadamente 300 mil celíacos, mas existem muitos casos não notificados. Ele é mais comum em mulheres e principalmente na região sudeste do Brasil. A prevalência da doença celíaca, então, ela depende de vários fatores, como, por exemplo, o tempo de aleitamento materno exclusivo, a idade de introdução do glúten na dieta de uma criança, a quantidade e a qualidade dos cereais que são ingeridos. É uma doença de difícil diagnóstico, uma vez que a desnutrição energético-proteica e parasitoses na infância, elas podem dificultar e confundir nesse diagnóstico. Bom, a etiopatogênese. A presença do glúten na dieta é o fator principal. Então, você tem a fração tóxica proteica, que se chama prolamina, e em diversos cereais ela tem nomes específicos, como por exemplo, no trigo é a gliadina, no centeio é a secalina, na cevada ou no malte é a ordeína e na aveia é a avenina. Então, quando a gente fala glúten, nós estamos falando de prolaminas e para cada cereal essa fração tóxica ela tem uma nomenclatura. Na etiopatogênese, então, a gente tem fatores genéticos associados com uma reação imunológica exacerbada a esse glúten e a presença do glúten na dieta. Então, precisa desses três fatores e esses fatores eles se interagem para apresentar a doença celíaca naquele indivíduo. Então, quais são as características dessa doença? Primeiro, a gente tem alteração das vilosidades induzida pela inflamação e presença do glúten na alimentação. A outro fator é os sinais e sintomas de má absorção, então que vai levar a uma possível desnutrição. A gente também tem uma intolerância transitória à lactose e à sacarose. Ela é transitória porque no início do tratamento é importante que seja suspensa a ingestão de leite e de açúcar simples. Mas com o tempo, com a melhora das vilosidades intestinal, a lactose e a sacarose elas podem ser introduzidas na alimentação normalmente. E a remissão clínica histológica com a dieta
isenta de glúten, ela realmente ocorre, mas se o indivíduo com doença celíaca voltar a ingerir o glúten na dieta, novamente ele vai ter os sintomas e novamente ele vai apresentar a atrofia das velocidades, tá? Então, você tem uma recorrência clínica e histológica se você tem essa reintrodução do glúten. E a melhora da clínica e da histologia da mucosa intestinal se você retira esse glúten da alimentação. Existem outras doenças associadas, então aqui só citando, né? Então tem algumas patologias que estão mais predispostas ao paciente apresentar essa doença celíaca, como o linfoma não-Hodgkin, a cirrose, osteoporose, e pode também estar associada à doença celíaca com infertilidade, aborto, puberdade atrasada e também com outras doenças autoimunes, como o diabetes tipo 1, hepatite autoimune, a tireoidopatia e a dermatite herpetiforme. Outras doenças também associadas à doença celíaca, a gente tem sintomas neurológicos, tá? Como convulsões, síndromes psiquiátricas, coagulopatias, fraturas, anemias e artrite, também associadas à presença da doença celíaca. Então, a forma clássica, falando assim do quadro clínico da doença celíaca, ela começa principalmente no primeiro e terceiro ano de vida. Por quê? Porque é quando há a introdução do glúten, né, de alimentos contendo glúten, na alimentação da criança, tá? A forma clássica, o quadro clínico é diarreia crônica com esteatorreia devido a má absorção de gorduras, anorexia, déficit de crescimento, perda de peso, distensão e dor abdominal por conta de má absorção de outros carboidratos, vômito, irritabilidade, palidez, que leva a uma anemia, inclusive por deficiência da absorção de ferro. A forma clássica, ela tem uma evolução grave se não for feito o diagnóstico e se essa patologia ela não for tratada de forma correta. Então, ela é bastante grave nos primeiros anos de vida. Então, ela é fatal para esses pacientes que têm dificuldade para a demora no diagnóstico e um tratamento inadequado. Também a gente pode encontrar a forma não clássica, que muitas vezes as manifestações digestivas elas não estão presentes. Então, nessa forma não clássica, você tem outros sintomas que não manifestações digestivas. Então, você pode ter a forma não clássica que apresenta que ela pode acontecer mais tardiamente e ela pode ser disparada por uma situação de estresse, como uma infecção, um tratamento cirúrgico que a pessoa for submetida. E aí a gente tem manifestações outras, como baixa estatura, anemia por deficiência de ferro, que é refratária ao tratamento com ferro, anemia por deficiência de folato, B12, artralgia, artrite, obstipação, hipoplasia de esmalte dentário, osteoporose, irregularidade do ciclo menstrual. Então, são sintomas não relacionados às manifestações digestivas. Essa forma não clássica, então, ainda tem outros sintomas, como atraso puberal, ataxia, epilepsia, neuropatia, miopatia, manifestações psiquiátricas como depressão, autismo, úlceras, elevação de enzimas hepáticas sem causa aparente, fraqueza, novamente perda de peso e edema de aparição abrupta. Nessa forma não clássica, a gente tem a dermatite herpetiforme, que é uma lesão, como mostrado aqui na figura, que são lesões cutâneas do tipo bolhoso.
Essa dermatite herpetiforme, ela é um marcador da doença celíaca, independente da gravidade da lesão histológica ou dos sintomas intestinais. Então, um indivíduo que apresenta esse tipo de dermatite, certamente ele vai apresentar doença celíaca se for feito um diagnóstico, né? Foram feitos os exames para determinar a doença celíaca, tá? Bom, a gente também tem a doença celíaca que é assintomática. Quer dizer o quê? Você tem alterações sorológicas e alterações histológicas da mucosa do intestino delgado, mas você não tem nenhuma manifestação clínica. Esses pacientes, eles deverão também excluir o glúten da alimentação, mesmo que não tenha essas manifestações clínicas, porque ele é um paciente com diagnóstico de doença celíaca, embora ele não tenha nenhum sintoma dessa doença. E nós temos também a doença celíaca latente. É um paciente que tem sorologia positiva para a doença celíaca, mas a biópsia do intestino delgado, ela se encontra normal. Então, são pacientes que são assintomáticos, mas eles podem desenvolver a doença celíaca mais tardiamente. Também são pacientes que, com sorologia positiva, eles apresentam a doença celíaca e devem ser também tratados com a alimentação, com a dieta isenta de glúten, que daqui a pouco a gente vai estar comentando como que é o tratamento. Bom, quem são os pacientes que estão mais em risco para ter essa doença celíaca? Primeiro, são pessoas que apresentam parentes de primeiro grau com a doença celíaca. Então, a possibilidade de você também ter é bastante grande, porque tem esse fator genético envolvido na gênese da doença celíaca. Pacientes com anemia ferropriva inexplicada. Então, não se consegue determinar o motivo dessa anemia ferropriva e aí procura-se por doença celíaca por conta de má absorção do ferro. Também osteoporose e desmineralização óssea prematura, também por má absorção de cálcio, né, que vai levar a essa patologia. Então, pessoas que apresentam osteoporose prematura, elas podem também estar associadas a essa osteoporose a uma doença celíaca. Pacientes diabéticos do tipo 1 também é importante, é um grupo de risco por conta de ser uma doença autoimune. Pacientes com hepatopatias, da mesma forma, por má absorção. E pacientes com síndromes genéticas, como síndrome de Down e síndrome de Turner, eles também são um grupo de risco para apresentar a doença celíaca. Bom, o diagnóstico da doença celíaca, ele pode ser feito de algumas formas, né? Então, vou estar aqui explicando das mais simples às mais complexas, né? A primeira seria uma avaliação da função digestiva, absortiva. Pode ser feito, por exemplo, por prova de absorção de D-xilose. Como que é feito esse teste, né? Você administra 25 gramas de xilose por via oral e depois quantifica-se a xilosemia após 1 hora. Indivíduos normais vão ter xilosemia maior do que 20 mg por decilitro. E paciente com doença celíaca, sem tratamento, né, você vai ter uma xilosemia menor do que 20. Por quê? Porque não foi absorvido a xilose, né? Então, o paciente ele não consegue absorver a xilose e isso não cai na corrente sanguínea. Então, ele apresenta, quem tem doença celíaca, vai apresentar uma xilosemia menor do que 20 mg e, portanto, uma má absorção. Outra prova também de avaliação de função digestiva é a dosagem de gordura nas fezes, né? Então, por essa técnica de Van der Kammer, o paciente faz uma dieta com 100 gramas de gordura por 3 dias e a partir do 3º dia inicia-se a coleta de fezes até completar 72 horas.
Uma excreção normal de gordura nas fezes é mais ou menos de 6 gramas por dia, em 24 horas. Acima desse valor, considera-se que a pessoa tem esteatorreia e, portanto, ela tem uma quantidade maior de gordura nas fezes. Isso porque não foi absorvido essa gordura proveniente da alimentação, que é eliminada nas fezes. Também a gente tem provas de avaliação sorológicas. A gente tem, aqui só citando 3, né? A gente tem anticorpo antiendomício, que é um teste bastante caro e bastante trabalhoso na sua técnica, raramente é feito, é uma coisa mais, é um teste usado mais para avaliação em pesquisas. A gente tem anticorpo antitransglutaminase recombinante humana IgA, que ela é simples e ela é bastante acurada, então ela determina de forma bastante fidedigna a presença da doença celíaca. E a gente tem a determinação da IgG, né, e anticorpo antigliadina, que ela, embora seja usada, ela não tem especificidade para a doença celíaca. Então, a prova sorológica melhor que seria usada seria essa de antitransglutaminase recombinante humana IgE. Mas são testes bastante caros. Também a gente tem avaliação genética, né? Então aqui eu citei só que é a determinação do antígeno de histocompatibilidade, que os pacientes com doença celíaca têm esse antígeno de histocompatibilidade, principalmente o DK2, também tem o DK8, que pode ser feito, mas são testes também bastante caros. E a gente tem a prova mais clássica, o padrão ouro, que seria um estudo histopatológico do intestino delgado. Então se faz a coleta de 6 amostras de regiões do duodeno e do jejuno, se faz uma biópsia com a dieta que o paciente está comendo, com glúten, e depois de aproximadamente num tempo de mais ou menos a partir de 2 semanas até 6 semanas, se consegue fazer uma outra biópsia que é da dieta sem glúten. Então, nesse tempo já se consegue perceber uma melhora dessas vilosidades intestinais. Mas a vilosidade intestinal, ela pode ser refeita, esses exames, com 6 meses e até 2 anos para se garantir que a mucosa do intestino delgado ela foi restabelecida. Então, em 1930, né, esses pesquisadores eles observaram que esses pacientes tinham uma alimentação na base de glúten e se fosse retirada esse glúten da dieta, melhorava, né? Havia uma regeneração da superfície absortiva intestinal, uma resolução dos sintomas, então os pacientes melhoravam desses sintomas, as crianças retomavam o crescimento e desenvolvimento e os adultos voltavam a ganhar peso por melhora da absorção dos nutrientes. Bom, o objetivo do tratamento é melhorar, né, essas alterações fisiopatológicas intestinais, facilitar e favorecer a absorção dos nutrientes, normalizar o trânsito intestinal e, de um modo geral, recuperar o estado nutricional dessas pessoas. De medicamentos, falando só rapidamente, é importante reposição de líquidos e eletrólitos, de ferro, do fosfato de gluconato de cálcio e de vitamina D como fonte de cálcio e de vitamina D, polivitamínicos, enzimas pancreáticas em algumas situações e tratamento das infecções microbianas caso elas estejam associadas à doença celíaca. Mas isso o médico determina. Com relação à nutrição, ao tratamento nutricional, o que vale é uma dieta isenta de glúten para o resto da vida. Então, as necessidades energéticas totais, que a gente chama de VET, ele é ajustado às necessidades da pessoa. Então, se for criança, é uma necessidade específica, se for adulto, é outra.
A dieta ela tem que ser hiperproteica para auxiliar na melhora da mucosa intestinal. Com relação aos lipídios, ela tem que ser um pouco hipolipídica por conta dessa má absorção de gorduras e da estetorreia que os pacientes apresentam. E, num primeiro momento, evitar a lactose e a sacarose. Também é importante evitar principalmente as fibras insolúveis que vão acelerar o trânsito intestinal. Então, as fibras solúveis, elas são importantes, mas é importante também evitar as fibras insolúveis na dieta desse indivíduo. Pelo menos no início, onde ele apresenta as manifestações clínicas gastrointestinais. Também é importante evitar alimentos ricos em enxofre, flatulentos de um modo geral e de difícil digestibilidade. Para melhorar a dor, distensão abdominal e melhorar a digestão desses pacientes. Algumas vitaminas que eu posso citar, assim, que são importantes para a gente estar avaliando quando se elabora uma dieta para esse paciente, é o magnésio, cálcio, as vitaminas lipossolúveis, ferro, ácido fólico, tiamina, B12 e algumas outras vitaminas do complexo B. Líquidos, por conta de desidratação, é sempre importante aumentar. E fracionar a alimentação para poder conseguir, devido à anorexia, para a gente poder conseguir fornecer o aporte calórico para esse paciente voltar novamente a absorver os nutrientes e a ganhar peso. Um dos fatores importantíssimos no tratamento dietoterápico desse paciente é o exame de rótulos da embalagem dos alimentos, tá? Principalmente itens de panificação, que aí você deverá procurar a presença da palavra trigo, centeio, cevada, aveia, que elas devem ser, não é só o trigo que deve ser excluído da dieta, né? Trigo, centeio, cevada e aveia, todos esses cereais, eles devem ser excluídos da dieta por conter essa fração tóxica que levaria à doença celíaca. Então, é muito importante essa questão de ler os rótulos de alimento, ler os ingredientes quando for comprar algum produto industrializado. Quais são os alimentos proibidos? Todos esses alimentos que eu comentei, que eles contêm trigo, centeio, cevada e aveia. Então, todos esses alimentos que possuem esses cereais, eles não podem ser consumidos para a vida, de um paciente com doença celíaca. Outros alimentos e bebidas também que contêm esses cereais são a cerveja, por conta do malte, ovomaltine, bebidas contendo malte. Você pode ter café que é misturado com cevada, então é importante ficar lendo o rótulo ou a presença de café misturado com cevada, e aí nesse caso a pessoa não pode ingerir esses alimentos. Café puro não teria problema, mas tem em alguns casos esse café é misturado com cevada, e aí a importância de ler os rótulos. Outros alimentos também que devem ser observados: leites achocolatados, porque eles contêm malte, extrato de malte, e aí o paciente com doença celíaca também não vai poder consumir. Pasta de queijo estabilizadas com trigo, iogurtes espessados com glúten. Então, existem outros alimentos, principalmente da indústria, que eles são misturados, que fazem parte da composição desses alimentos, na indústria, colocar esses cereais que o paciente celíaco ele não poderia estar consumindo. Bom, o grande problema que esses pacientes têm é com relação à contaminação de outros alimentos com glúten. Na medida, por exemplo, que você
tem um moinho que grãos diferentes, então são processados, como por exemplo, você tem um moinho que faz a moagem do trigo e aí depois ele faz a moagem do arroz. O arroz não faz mal para o paciente com doença celíaca, mas o trigo faz. Se esse arroz ele é moído no mesmo moinho, o arroz ele pode se contaminar com esse trigo e aí, no caso, o paciente vai estar ingerindo arroz, mas na verdade ele está contaminado com trigo e aí ele vai ter os sintomas da ingestão de glúten que foi assim, acidental, né? Também é importante ver os armazéns onde esses alimentos são vendidos a granel, porque pode ter uma contaminação desses sacos, né, que são vendidos com trigo e, por exemplo, o milho. O milho também não faz mal para o paciente com doença celíaca, mas se o paciente ou o vendedor pegar esse trigo e misturar com o milho, o paciente com doença celíaca que estiver consumindo esse milho com essa contaminação acidental, ele pode estar tendo as manifestações da doença celíaca. Também em restaurantes, quando você faz alimentação fora de casa, feijão, por exemplo, você pode ter restaurantes que engrossam o caldo do feijão com farinha de trigo. O feijão, ele pode ser consumido por paciente com doença celíaca, mas se ele for engrossado com farinha de trigo, esse paciente vai comer o feijão e vai ter as manifestações clínicas, vai ter os sintomas como se ele tivesse da doença celíaca, como se ele estivesse consumindo o trigo, porque o trigo fez parte daquele preparo daquele alimento. Tá? Na indústria existem outros produtos também, como maionese, chiclete, molho de salada, embutidos carnes como salsicha, presuntos, que contém algum cereal usado principalmente para engrossar, para dar liga. Massinha de modelar também, às vezes a criança está na escola e ela faz uma brincadeira com massinha de modelar. E aí a massinha de modelar ela é feita com farinha de trigo, a criança pode botar a mão na boca e apresentar os sintomas. Batata frita congelada. A batata ela pode ser consumida pelo paciente com doença celíaca, mas a batata frita congelada ela tem farinha de trigo para que ela fique sequinha. Então, esses alimentos que às vezes não estão relacionados com a proibição do paciente com doença celíaca, mas ele tem na indústria a utilização desses cereais durante a sua elaboração. E aí o paciente com doença celíaca tem que ficar atento a esses rótulos. Tá? Bom, aqui tem alguns cereais, né, que não tem glúten e que podem ser consumidos pelo paciente normalmente. Então a gente já citou milho, arroz, painço, as leguminosas com feijão, lentilha, amaranto, quinoa, trigo sarraceno e as batatas. Então aqui tem alguns cereais, tem tubérculos também, tem leguminosas. Então são alguns alimentos que não contêm glúten e podem ser consumidos pelo paciente com doença celíaca. Também todas as frutas podem ser consumidas, assim como todos os vegetais e todas as carnes, peixes, frango. Isso não é assim, proibido para o paciente que tenha doença celíaca. Então, o paciente, qual que é o prognóstico desse paciente? O paciente pediátrico, né, sem tratamento dietético, ele vai ser um adulto que, uma estatura menor, ele pode ter uma predisposição a neoplasias do trato gastrointestinal e também a uma mortalidade. Então, este consumo, mesmo que seja acidental, ele é bastante prejudicial para a vida desses pacientes. Então, segundo a Associação de Celíacos do Brasil, os pacientes transgridem essa dieta por falta de orientação relativa à doença e ao preparo dos alimentos sem esses cereais,
A descrença na quantidade de produtos proibidos, então, como eu citei, são muitos, principalmente os industrializados. Dificuldades financeiras, porque esses produtos sem glúten, eles são mais caros que na maioria das vezes do que os produtos que têm esses cereais. Hábito de consumo de alimentos preparados com farinha de trigo, então na nossa alimentação a farinha de trigo é uma base importante. E outra é a falta de habilidade culinária para o preparo desses alimentos isentos do glúten, porque o glúten ele é responsável pela liga, né, de uma massa. Então, o alimento sem glúten, você tem que ter uma certa habilidade para poder prepará-lo. O que acontece, então, é que quanto maior o grau de conhecimento da doença e do seu tratamento, maior é a obediência da dieta isenta do glúten. Então, quanto mais se estuda, quanto mais se pesquisa, você pode ter uma orientação melhor para poder fazer uma alimentação sem glúten. Existem também entidades, né? A FenaCelbra é uma entidade que representa a Associação de Celíacos no país. Disponibilizei o site deles, eles dão informações sobre a doença celíaca. A gente tem também a reunião das associações de celíaco no Brasil, que são associações estaduais e municipais, que são as CELBRAS. E a gente tem grupos de celíacos, que são pessoas que se encontram para trocar experiências, informações, novos estudos, novas receitas. Então, esses grupos eles podem ser montados num centro de saúde, numa escola, numa faculdade, que levam orientações, receitas, essas trocas de experiências entre os pacientes e os seus responsáveis. Aqui eu coloquei só alguns livretos, né, que muitas receitas para a criança desde o início que tem esse diagnóstico de doença celíaca, para ela começar a ler e entender porque a alimentação dela às vezes é diferente de um coleguinha na sua sala de aula. Então você tem esse material está disponibilizado na internet, então ele é fácil de ser adquirido. Eu coloquei só alguns para exemplificar. E aqui eu coloquei que desde 2003 você tem uma lei, né, que é da Anvisa, número 10.674, que todo alimento que não contém glúten, ele pode ser colocado na sua embalagem essa indicação, né, que não contém glúten. Então aqui, por exemplo, é um pão de queijo. O pão de queijo ele é feito com polvilho. O polvilho pode ser consumido por pacientes celíacos. Então ele pode ter, para facilitar também a vida do paciente celíaco, né? Então você tem essa lei que determina que a indústria pode estar colocando na sua embalagem que não contém glúten. Então é um alimento que é seguro para consumo. E para finalizar, eu coloquei algumas referências, né? A gente tem o projeto Diretrizes de 2010 sobre doença celíaca, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, e a gente tem também um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença celíaca do Ministério da Saúde. Esses dois documentos, eles são encontrados no site. Então, se vocês tiverem interesse em ler esse documento de uma forma mais aprofundada, eles estão disponíveis para todos. Bom, eu acho que é isso. Agradeço muito e voltamos na próxima oportunidade. Obrigada.